Bem-vindos novamente, então, à nossa 16ª aula, né? Nessa aula a gente vai estar falando, então, sobre reuniões, né? Trabalhando o funcionamento dessa reunião. Nós encerramos a aula anterior falando, então, sobre comissões e agora a gente vai entrar na reunião em si, tá? Esse primeiro momento a gente vai trazer uma parte mais teórica das reuniões, tá? A gente vai falar mais um pouquinho do que é e depois a gente vai entrar mais na prática, no funcionamento prático das reuniões. Bom, entrando então reunião, a gente pode definir a reunião então como um momento em que o conselho se junta para deliberar quanto às temáticas aí expressas na pauta, previamente definidas. Então, quando a gente fala de reunião, nós estamos falando do momento em que o conselho se reúne, se junta, onde os membros do conselho se encontram em uma determinada data, tá? E horário e local. Então, no determinado local, numa determinada data e horário, para que ele possa, então, conhecer os assuntos trazidos pela pauta, ou seja, as temáticas, e aí realizar a sua deliberação, ou seja, definir sobre aquelas temáticas, né, sobre aquilo que está previsto em pauta. Então, isso é que é reunião. É por isso, gente, que nós conseguimos reunir virtualmente durante o período de pandemia. Porque nós, através dos instrumentos virtuais, em um mesmo lugar virtual, claro, né, em uma mesma sala virtual, em uma mesma hora e uma única data, tá? Então, numa mesma hora, no mesmo local e numa única data, nós conseguimos, então, juntar todos os membros do conselho e aí a gente pôde, então, trazer as pautas, trazer as temáticas, tá? Para que os conselhos pudessem, então, deliberar. É fato, gente, que a pandemia acabou mudando o significado dessa definição de local, tá? Porque até então, quando a gente trazia o local, a gente trazia um local físico, né? A gente sempre trabalhou com a estrutura física. Então, os membros do conselho vinham para uma estrutura física, um prédio, uma sala, tá? Todos no mesmo lugar, e ali, numa hora determinada e numa data determinada, se encontravam para poder deliberar, né? E apreciar as temáticas. Com a pandemia, a gente conseguiu, então, entender que não precisa ser na mesma estrutura física. A gente pode utilizar essas estruturas virtuais para facilitar o acesso, né, das pessoas numa data determinada e em um horário determinado, não importa onde fisicamente ela esteja. Então, isso foi um ganho muito grande. A gente não pode, tá, descaracterizar, entretanto, a importância desse momento de juntar, de se reunir, ok? A gente precisa se reunir. Fato é que nós ainda temos uma dificuldade em reunir de forma virtual, né? Até porque tem alguns instrumentos que ainda nem todo mundo tem acesso. No entanto, isso é um passo interessante para a gente, para facilitar esse acesso das pessoas a esse momento. Quando a gente traz aí que o Conselho é um espaço, né, de participação democrática, uma expressão da democracia, nada mais democrático do que facilitar o acesso de todo mundo a esse momento. Então, nós conseguimos, então, ver de forma um pouco diferente o que a gente entendia como lugar, né, de forma a facilitar o acesso. Fato é, né, que a gente gosta muito aí de estar junto, de estar no mesmo espaço, que facilita para a gente nessa troca de ideias. Mas nunca mais, né, e nem podemos mais perder de vista essa perspectiva de que esse instrumento virtual, né, pode ser utilizado e deve ser utilizado para facilitar o acesso. Às vezes a gente tem uma pessoa que mora mais distante, então seria interessante essa participação virtual. Eu mesmo, né, como a gente tem essa rotina de viagens, então muitas vezes um conselho pede a nossa participação e a gente não tem como estar naquele momento, né, naquele espaço, então consigo reservar um minutinho ali, acessar a internet e participar, esclarecendo ou trocando ideias com aquele conselho naquele momento de reunião. Isso é muito interessante e se enriquece muito. Então, gente, reunião é isso, é um momento em que o conselho se junta em um mesmo espaço, tá?
em uma hora e local pré-determinados para deliberar quanto às temáticas, pautas, que a gente vê ali, naquelas temáticas que estão lá na nossa pauta, previamente definidos. Tudo isso tem que ser previamente definido. Para quê? Para que as pessoas, os membros, possam se organizar para participar. Não é tão simples, ainda que de forma virtual, não é tão fácil participar ou reservar um momento, separar um determinado momento para poder participar de uma reunião. Tá? Então, por isso que precisa ser pré-definido, para que a gente saiba e se organize naquele momento, né, para participar daquela situação ou daquela reunião. Essas reuniões podem ser, né, podem se dar ou ser de duas formas, ordinárias ou extraordinárias. As reuniões ordinárias são aquelas reuniões que já são programadas lá na lei ou lá no regimento interno. Elas já têm suas datas definidas. Então, a gente pode definir, por exemplo, que as reuniões ordinárias vão acontecer sempre na primeira quarta-feira do mês. Então, toda primeira quarta-feira do mês, não importa o dia que dê, a gente vai estar lá naquele horário definido e naquele local definido para a reunião. Então, a lei já pode prever que as reuniões ordinárias do Conselho vão acontecer toda primeira quarta-feira do mês, às 14 horas, lá na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social. Então, toda primeira quarta-feira do mês, seja do mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro ou dezembro, a gente precisa reservar para que às 14 horas a gente esteja lá no prédio da Secretaria de Assistência Social para participar da reunião. Por isso que a gente fala que ela é ordinária, ela já está ordenada, ou em lei ou em resolução. Como a gente tem sempre recomendado, né, nós recomendamos que essa lei, que a reunião ordinária, ela venha prevista no regimento interno, tá bom? Porque alterar uma lei é muito mais difícil que alterar um regimento interno. E às vezes, por força, né, de certas situações, a gente pode precisar mudar o lugar da reunião, ou a data da reunião, ou a hora da reunião. E aí é mais fácil a gente, através de resolução, alterar o regimento interno do que ter que mandar isso para a Câmara analisar, aprovar, voltar aí para o prefeito para sancionar, para só então a gente ter condição de fazer em novo local e data. Imagine uma situação, por exemplo, onde um prédio da secretaria funcionava na rua X e aí houve uma nova aquisição de um outro prédio que está lá na rua Z, a quilômetros de distância da outra sede anterior. Se está na lei, a gente tem que fazer um projeto de lei alterando o local da realização da reunião, mandando para o prefeito mandar para a Câmara analisar, aprovar, mandar para o presidente para sancionar, para só então a gente poder mudar. Isso aí já passou muitos meses. E aí como é que a gente vai fazer a reunião na estrutura anterior, ou então vai ter que suspender as reuniões, certo? Mas não há ilegalidade se vocês resolverem prever dentro da lei. Mas a gente recomenda, tá, que o local, horário e data das reuniões ordinárias estejam previstas em regimento interno, no regimento lá que é feito pelo próprio Conselho. As reuniões extraordinárias, ao contrário, elas não estão previstas, elas não estão com datas já definidas, nem na lei, nem no regimento interno. Elas são, então, convocadas, tá? Claro que a lei ou o regimento interno devem prever a forma de convocação dessas reuniões. Por que não vai prever a forma de convocação da lei ordinária? Porque a lei já fala quando ela vai acontecer. Então, eu não preciso fazer uma convocação. Todo mundo já está ciente de que naquele dia, naquele local e naquela hora vai acontecer a reunião. Já a extraordinária não. A extraordinária ela acontece sempre que for necessário. Então, eu preciso sim fazer uma convocação. Essa convocação pode ser feita pelo presidente, pela mesa diretora ou por seus membros, né? Geralmente, a gente coloca aí, as leis, né, ou o regimento interno vão prever uma quantidade mínima de membros para a sua convocação. Então,
a reunião, via de regra, a lei vai prever, a reunião extraordinária pode ser convocada pela mesa diretora, né, pelos membros da mesa diretora, ou pelos membros do conselho, com no mínimo 5 membros, ou no mínimo a metade mais um de seus membros, ok? Então, a lei ou o regimento vão prever a forma de convocação e a lei também ou o regimento devem prever o prazo mínimo para a realização, para a convocação da realização da audiência, ou para a informação da realização da reunião. Falei audiência aqui, desculpa. Então, eu tenho que estar previsto em lei lá que com no mínimo 10 dias de antecedência pode haver a convocação da reunião extraordinária. Com no mínimo 20 dias de antecedência pode ser feita a convocação da reunião extraordinária. Tem que estar previsto ali um mínimo de dias. Ah, tem um mínimo de dias indicado? Não, isso vai da realidade do município de vocês. No município menor, talvez se eu prever 10 dias de antecedência, isso vai atender, que talvez eu tenha mais facilidade de me organizar dentro de 10 dias. Né? Talvez eu não seja comum eu ter uma agenda com 10 dias de previsão. Então é mais fácil de eu me organizar para participar. No município maior, talvez 10 dias sejam poucos. Né? Eu tenho mais atividades, tenho maior dificuldade, às vezes, de me movimentar e de me organizar, porque eu tenho agendas mais longas. Então, eu tenho aí de precisar de no mínimo 20 dias, 15 dias, 20 dias. Então, não tem uma regra para isso. Isso vai da realidade do município de vocês. O contrário também pode acontecer. Pode ser que no município menor, que às vezes tem uma extensão territorial muito maior, né, tem uma menor quantidade de veículos para que a gente faça essa movimentação, e enquanto, né, tanto da administração quanto a não governamentais, então tem mais dificuldade de acesso a um veículo, eu preciso de mais dias para me programar, porque eu tenho que ver quando o veículo vai estar disponível, quando que eu vou ter o transporte para sair lá da minha área rural. Então eu posso precisar de mais dias. 10 dias não seja o suficiente, preciso de pelo menos 20. E já na cidade maior, onde os meios de locomoção são mais fáceis, tem acesso mais facilitado a ônibus ou a outros veículos, pode ser que com 5 dias seja tranquilo. Então vai da realidade de vocês, tá? Mais uma vez a gente lembra que a lei ela tem que vir depois da gente pensar tudo isso. Né? Então a gente precisa pensar tudo que a gente tem que prever, né? Tudo que a gente tem que organizar para aí eu fazer a lei mais adequada ao nosso município. Bom, voltando então, estava passando aqui, mas esqueci de um ponto. Por que a ordinária, então, eu não preciso de dias prévios? Né? Eu não preciso de uma convocação mínima. Porque, como a gente já disse, a lei já informa. Toda primeira quarta-feira do mês, por exemplo, tem reunião. Então, a partir do momento que eu li aquela lei, eu sei que na primeira quarta de janeiro, de fevereiro, de março, dos outros meses, eu tenho que estar organizado para isso. Tá? Então, eu tenho muito mais prazo para me organizar, eu tenho melhores condições, não precisa ter dias antes para poder convocar. Tá bom? Pode, inclusive, gente, chegar a pauta no dia anterior. Tá? Na terça-feira antes chega a pauta. E eu não vou poder justificar que chegou a pauta em cima da hora, por isso que eu não fui. Não, eu já sabia que essa reunião vai acontecer. Tá? A reunião ela sempre vai ter que acontecer. Ela pode não ser executada por falta de quórum, mas ela vai acontecer. Eu preciso constar na ata que teve a reunião, mas que não houve quórum e, portanto, foram dispensados. Então, eu tenho a obrigatoriedade de estar lá. Ok? Então, eu não vou poder dizer aí que porque a pauta chegou atrasada na reunião ordinária, chegou no dia anterior, eu não vim na reunião ordinária por isso. Bom, falado então sobre reunião, vamos falar um pouco, né, sobre deliberação. Tá? A gente vai trazer esses pontos mais definidos nas próximas aulas, tá? Mas aqui em questão teórica, a gente precisa entender que deliberação é o ponto alto das reuniões. Por isso que a gente colocou aqui junto com as reuniões. Tá? O ponto principal, o momento principal das reuniões dos conselhos são as deliberações. Tá? É o oposto, então, de dominação. Não há ali uma imposição de alguém sobre o outro. Muito pelo contrário. Tá? Ela é a expressão da democracia. Ela quer, inclusive, rechaçar essa ideia de dominação, de autoritarismo.
é uma expressão democrática. Então, eu tenho que ter momentos de discussão, ou seja, um momento de apresentação da proposta, um momento de contrariedade àquilo que foi proposto e um momento de decisão, de definição, que chega ali através do voto. Eu gosto muito de usar essa expressão. É o momento do ponto, do contraponto e do voto. Isso é o momento da deliberação. Alguém apresenta uma determinada situação, uma determinada temática, e alguém deve apresentar um contraponto a essa temática. Por que essa temática não deve ser entendida dessa forma? Quando a gente fala contraponto, gente, não quer dizer necessariamente contrariedade, ok? Às vezes, eu posso concordar sobre uma determinada temática, todos nós podemos concordar, mas cada um tem a sua visão sobre essa temática. Mas todos concordamos que aquela temática precisa sim ser aprovada. Então, todos concordam que tem que realizar a conferência. Mas nem todos concordam que a conferência tem que ser realizada em um local, por exemplo, no mesmo local. Há uma divergência aí sobre o local, mas sobre a conferência, todo mundo concorda. Todo mundo concorda que deve haver, por exemplo, uma capacitação aos conselheiros quanto ao papel do conselho tutelar. Mas nem todo mundo vai concordar que a gente precisa, nessa capacitação, entender exatamente quais são as atribuições do conselho tutelar. Entende? Eu posso concordar em um determinado ponto e ter uma divergência, né, na forma de ver aquilo ou em alguns pontos específicos. E aí não vai anular o ponto e o contraponto. Tá? Um vai apresentar a sua visão, o outro vai apresentar a sua visão, né, que aí se confronta, e vai ter um momento final, que é o momento de decisão. Tá? E esse momento de decisão, tendo em vista que a gente não conhece um outro método melhor, ele é feito através de votação. Ok? Nós vamos falar, né, sobre a deliberação na prática, mas já é importante a gente entender que a deliberação ela tem momentos, tá, que devem ser respeitados. É o momento de discussão, o momento de análise e o momento de decisão, ok? Então, eu tenho o momento em que eu apresento aquela temática, o momento que eu analiso aquela temática, né, que a gente discute aí, confronta, e o momento que eu defino. E esses momentos, gente, vão precisar ser abertos e fechados. E uma vez fechados ou encerrados, eles não podem ser reabertos, certo? Então, eu abri para discussão, não tem mais ponto de discussão, encerra essa discussão, nós vamos para um momento de decisão. Porque se a gente ficar abrindo toda hora, né, discuta aqui, encerrou, alguém tem mais algum ponto? Não. Vamos para a votação, começa a votação, fala, não, mas eu tenho mais uma coisa para falar. Não dá mais, tá bom? É muito importante a gente entender isso. Tem momentos aqui que vão abrir as discussões, o momento que vai encerrar a discussão e o momento que vai para a definição. Definiu, encerrou, ok? É importante ainda a gente esclarecer que essa decisão, ela tem sempre que ser tomada com base nessas discussões, tá? Então, a gente vai ter ali, no via de regras, 2 decisões, às vezes 3, né? Ou a gente pode aprovar aquilo que foi apresentado, ou a gente pode reprovar o que foi apresentado, ou a gente pode aprovar parte daquilo que foi discutido, né? E parte a gente fazer uma nova discussão. O importante é esgotar sempre o assunto da plenária, né, da temática, deliberar sempre esse assunto e evitar que a gente tenha que prorrogar essa deliberação. Reuniões bem feitas, tá? Reuniões corretas, elas devem terminar com a deliberação. A reunião que termina com a marcação de uma outra reunião não é uma reunião boa, tá? Não é uma reunião que atenda seus objetivos. Entendido, então, essa parte teórica, a gente pode, então, passar para um outro momento, que é um momento mais prático. Então, a gente encerra a nossa 16ª aula aqui. Um abraço, vejo vocês na próxima aula.